Olá, pessoal, boa noite, bom domingo para vocês. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse nosso grande jornalista que nos abre esse espaço para poder passar informação para um maior número de pessoas. Hoje eu tenho a honra de receber o senhor Sandro Andrade. Ele que é pai de Samuel Andrade, que morreu aos 19 anos de idade, e que ficou desaparecido por 7 anos. E, pasmem, ele foi enterrado como indigente, mesmo o senhor Sandro procurando ele, todo mundo sabendo que ele estava procurando. Boa noite, senhor Sandro. Boa noite, Camila. É um prazer estar nesse canal, né? Tenho essa oportunidade de falar um pouco sobre o caso, né? E eu sou o Sandro Andrade, né? Eu sou mecânico de manutenção, tenho 58 anos, e o Samuel Gustavo de Andrade é o meu filho caçula, que desapareceu dia 9 de dezembro de 2017, na época com 19 anos, né? Então ele foi encontrar o meu filho numa social, o Sandro Júnior, e ele chegou um pouquinho mais tarde. O Júnior já estava vindo já do trabalho, né? E eles se comunicaram à noite, né? Aí eles marcaram de estar indo nessa social, aqui próximo de casa. É um salão que eles já tinham ido algumas vezes, tem segurança, né? A juventude se reúne ali nos finais de semana. O Samuel chegou por volta de quase meia-noite, né? O Júnior já ficou um pouquinho mais, chamou o Samuel em seguida para sair, mas o Samuel, como tinha chegado recentemente, estava com a menina, né? Conversando com a menina, falou que depois ia, né? E o Júnior acabou vindo na frente, né? Foi um fato atípico, porque geralmente era o Júnior que chega de manhã. Samuel chegava aqui na madrugada, eu sempre pegava muito no pé deles para ver junto, né? Mas pela pequena diferença de idade, mas as diferenças nas amizades eram bem opostas, né? O Júnior é um rapaz que ele gosta de viajar, gosta de passear, gosta de beber, então ele é assim muito extrovertido. O Samuel não, o Samuel já é mais reservado, já não bebe, não fuma, não tem vício, né? Em casa ele nunca vi ele tomar uma cerveja, né? Não sei nesses lugares se ele já chegou a provar alguma bebida, mas nunca chegou com cheiro de nada, né? Então o Samuel, assim, ele acabou saindo um pouquinho mais tarde. Por volta de 4h30, quando eu saí para ir para o trabalho, geralmente eu sempre passo no quarto deles, vejo como que eles estão, dou um beijo na testa, né? E vou para o trabalho. Nesse dia, cheguei no quarto do Samuel, ele não estava. Aí fui no quarto do Júnior, aí perguntei, né? Aí o Júnior falou, não, o Samuel, ele estava conversando com a menina, falou que já vem. Eu falei, por que você não esperou ele? Não vieram junto? Falou, não, ele estava com a menina. Eu falei, então tá bom. Né? Então, até aí, fugia um pouquinho da normalidade, mas não era alguma coisa assim tão grave, né? Mas no trajeto que eu saí de casa para o trabalho, assim, próximo de casa, eu encontrei uma ocorrência, né? Então tinha um carro parado, tinha um jovem já coberto, né? Então ele estava morto e tinha um outro do lado chorando. Isso me deixou muito preocupado, né? Você não tem um filho, você tem um filho que está na rua e você vê alguma coisa assim, isso te preocupa, né? E ainda próximo de casa, a 500, 600 metros de casa, né? Isso me deixou preocupado, né? Então eu peguei, estava ouvindo música no rádio, eu abaixei, aí comecei a rezar, né? Falei assim, Deus me proteja que não seja meu filho, né? E vim. Quando cheguei no trabalho, mandei uma mensagem para minha esposa, falando que a hora que o Samuel chegasse para me informar.
né? E isso demorou algumas horas, e a gente começamos a ficar preocupado, conversar, era 8, 9, e nada. Aí o Júnior já começou a fazer contato com o pessoal que ficou na festa, que era amigo deles, né? Inclusive, alguns deles que ficaram até o final frequentavam aqui em casa. Aí, por volta de mais ou menos meio-dia, não tinha notícia nenhuma, aí o desespero já foi assim, tomando conta, né? Aí envolvemos a família. E nesse período eu estava na internet pesquisando para saber sobre o acidente ali perto de casa, né? E o que acontece? Nada assim de notícia. Aí envolveu a família, aí já começaram a ligar para hospitais, EML, né? Assim, tudo no mesmo dia. Aí, à tarde, o Júnior fez o boletim de ocorrência, fez online, né? E a gente conversando, e naquele desespero, a família toda já envolvida, os amigos também. Aí, por volta de 10 e 11 horas, eu cheguei do trabalho, aí fui direto na delegacia aqui da região. Falei, vou lá fazer o boletim, porque o Júnior não tinha tido resposta nenhuma sobre o BO, né? Aí chegando lá, falei, eu vim fazer um boletim do meu filho, tá, tá. Aí quando passei o nome, ele falou, não, já tem o boletim feito aqui, né? O que você precisa fazer é aguardar, né? Aí ele foi, imprimiu a folha, eu já saí com a folha impressa, aí dali já fui para os hospitais aqui da região, né? Isso no sábado, durante o dia. No domingo, eu voltei a essa delegacia, por volta de 2 horas da tarde, atrás de alguma resposta, né? Aí um carcereiro que estava lá, viu eu com a foto, ele falou, esse rapaz aqui, ele já está bem divulgado. Eu moro lá do outro lado, lá na Pedreira, divisa com Diadema, e já tem as fotos dele circulando nos grupos de WhatsApp, né? Isso me deixou bastante confortável e otimista, né? E começamos a luta, né? Eu comecei a fazer as viradas à noite, né? Na empresa, eles souberam do caso, eles fizeram uma jogada de horário, né? Para mim trabalhar um dia, afogar o outro, né? E assim, fazia 12 horas, então eles fizeram assim tudo para ajudar. Só que nesse período que eu estava trabalhando, se eu tivesse qualquer notícia, eu estaria indo atrás, né? Então, depois de alguns dias, né? Eu acho que mais uma, duas, com 2 meses, ainda tentei continuar no emprego por quase 2 meses, né? Mas infelizmente não deu porque assim eu ficava muito ausente. Tinha uma notícia, eu tinha que sair, aí eu queria compensar essas horas, aí se tornou assim muito complicado, né, para a empresa me manter. E para mim eu não tinha um estado emocional para desenvolver o meu trabalho. Eles me chamaram para conversar, né? Eu falei que não tinha condições de permanecer mesmo, né? Então eles foram assim super atenciosos, não foi uma empresa que virou as costas no primeiro momento, não, eles me deram um apoio, né? Mas infelizmente não deu para prosseguir. Agora eu antecipei um pouquinho sobre a empresa, né? Mas assim, voltando lá ao desaparecimento, o Samuel, ele não tinha visto nenhum, como eu falei, e na quinta-feira, na véspera do desaparecimento, que foi no dia 7, ele pegou a primeira habilitação dele, que a mãe dele tinha dado. Então ele estava super feliz. Aí ele entrou no site, ele tinha feito um processo seletivo de um curso profissionalizante. Aí ele pegou o resultado, foi aprovado, né? Aí ele chegou, veio, falou: "Ó pai, aí eu já fui aprovado", então ele estava super feliz. Aí eu falei: "Vamos fazer a inscrição na sexta?" Ele falou: "Não, pai, eu já sou homem, já tenho a minha habilitação. Na segunda-feira eu vou e eu faço, né?"
ele era assim muito tranquilo, né? Como eles foram criados três dentro de casa, a gente não dava essa liberdade de eles ficar na rua jogando bola, empinando pipa. Eles não tiveram essa criação. Por quê? Porque quando eu vim para essa região que eu moro hoje, na época era muito perigoso. Então tinha acontecido algumas coisas, e para a gente evitar o pior, eu acabei sacrificando um pouco a infância deles em relação à rua. Né? Então a gente saía para o Parque Vila Lobos, Ibirapuera, ia para outros lugares, lá eles brincavam de bola, andavam de bicicleta, tinha os brinquedos em casa, né? Mas assim, a malícia da rua eles não tiveram. Nenhum dos três teve essa malícia da rua, né? Então, assim, quando houve o desaparecimento, a primeira preocupação que eu tive foi justamente por isso. Porque ele tinha 19 anos, mas a mentalidade dele era de uma criança de 12, 13 anos. Ele não tinha essa mentalidade. Talvez pela leve dislexia que ele teve, né? Por mais que ele teve um acompanhamento com psicólogo e durante praticamente 10 anos, né? Então a minha esposa ela sempre foi muito empenhada assim na educação deles, né? Então eles não falavam palavrão, não tem esse negócio de ficar xingando, né? Não são santos, né? Mas eu nunca tive uma reclamação dentro de casa assim a respeito de que ele tivesse feito alguma coisa de mal para os outros. Enfim, não tínhamos, e acredito que não temos inimigo, eles também não, sempre muito educado, né? Os três, né? Até maior de idade, ele nos acompanhava nos almoços, nas festas que a gente ia, na casa dos amigos. O Samuel dividia as tarefas em casa, né? Como ele só estudava, ele lavava uma louça, estendia uma roupa, ajudava a limpar um banheiro. A gente dividia essa parte aqui, e ele assim era muito apegado à mãe. Então, assim, tinha até aquela manha, né? Tanto é que no dia que ele desapareceu, quando eu cheguei do trabalho, que ele estava saindo. Aí ele estava saindo com um amiguinho, ele falou, vou tomar um açaí, e daqui a pouco eu venho para estender a roupa, né? Porque a minha esposa estava lavando roupa. E de lá ele mandou uma mensagem, ou ligou, não me recordo bem agora, para minha esposa, falou, eu vou encontrar o Júnior numa social, e quando eu chegar, eu estendo a roupa, né? E, infelizmente, não chegou mais. Em relação ao boletim de ocorrência, ele foi feito no mesmo dia, isso no sábado. Na segunda-feira, cedinho, às 9 horas, eu estava no DHPP, lá na Brigadeiro Tobias, que é a delegacia especializada sobre o desaparecimento, fazendo a queixa. Então, de posse do BO, entrei na delegacia, né, contei a história, mostrei o boletim, foi criado um número de uma queixa, né, foi até anotado no papel, e enquanto que eu estava lá, o Júnior, né, e um amigo tiveram a ideia aqui de estar procurando nas câmeras aqui da região. Então eles ficaram atrás das câmeras, ver se o Samuel tinha feito o trajeto de casa, né? E para nossa felicidade, ele conseguiu assim as primeiras imagens na segunda-feira. Na terça a gente precisava dar uma continuidade nesse percurso, né? Aí tivemos um problema para a pessoa liberar a imagem, né? Um estabelecimento fica com um pouco de receio, porque quer queira, quer não, você está entrando um pouco na privacidade deles, né? Aí ficaram com esse receio, aí tentamos avançar, aí não conseguimos, porque a gente não conseguia chegar na sequência da imagem, e na quarta-feira que eu consegui que esse estabelecimento, que era assim, um do lado do outro, só que assim, é próximo de casa,
Esse, que era da madeireira, eu precisava dele, que era assim, tem a avenida principal, que é a Teotônio Vilela, e a madeireira, ela tem um acesso que sai numa viela, aonde que dá acesso à rua de casa, né? E fora esse acesso, aí teria que dar a volta no quarteirão, né? Se torna muito longe. Então, de carro, tudo bem, mas a pé, entra na vielinha, está na rua de casa e estava pertinho, né? Então, de posse dessa imagem, aí nós fomos ver que tinha diferença de um estabelecimento para o outro de meia hora em relação ao horário. Então, assim, naquele primeiro que nós pegamos, ele estava atrasado, né? Ele estava atrasado. Então, a gente não conseguiu essa sequência porque a diferença era muito grande, de meia hora. Então, quando eu pegava o trajeto e tentava procurar daquela hora em diante, aí não conseguia. Aí estava dando as divergências. Quando teve essa segunda imagem, e aí nós fizemos o comparativo, aí o meu filho voltou aos locais que ele tinha pedido a imagem, aí conseguiu traçar o trajeto. Então, na verdade, não era 2h30, porque a princípio estava passando 2h30. Era as 3 horas que ele passou lá em frente de casa, né? Então, assim, dava para... A partir daí, a gente conseguiu mapear o percurso dele. Ele passou a 50 metros de casa, né? Uma rua paralela, né? Não é em frente. Mas como os terrenos são de 25, dois terrenos de 25, 50 metros, ele passou à frente de casa, na rua paralela. E temos um percurso de 3 quilômetros, ou seja, pegamos 7 gravações, né? Onde que ele está sempre caminhando em linha reta, sem olhar para as laterais, sem olhar para trás. Então, a gente acredita que houve um surto, né? Talvez por alguma brincadeira de alguém colocou alguma balinha aí na bebida dele, e ele teve esse apagão de memória e não conseguiu entrar em casa. E a partir daí, aí só Deus sabe o que aconteceu. Isso que eu ia perguntar para o senhor, ele foi, segundo as reportagens, ele foi achado no rio, é isso? Ele levou 5 dias para falecer, ele foi enterrado 5 dias após morrer afogado no rio Pinheiros. Ele de fato morreu afogado ou alguém jogou ele lá? O senhor sabe o que aconteceu? Sim, na verdade, essa informação aí que você acabou de falar sobre a morte dele, nós recebemos ela 7 anos e meio depois, né? Porque, assim, nós, desde as primeiras horas, nos empenhamos com buscas, com divulgações nas redes sociais. Com 10 dias estavam passando em 2 canais da TV aberta, né? Houve uma divulgação ampla. Em momento nenhum eu deixei de procurar, né? Então, tanto é que eu perdi o meu emprego pela procura, porque eu comecei a virar as noites procurando ele. Durante o dia eu ia nas comunidades, né? E eu sempre tinha alguém me ajudando, né? Fora as divulgações. A minha sobrinha estava direto em contato com o ML, meu cunhado trabalha do lado do ML Sul, criou até um vínculo de amizade lá, falou, ó, chegando alguém com essas características, avisa a gente, que a gente vem aqui dar uma olhada. E ele estava lá frequentemente, a minha sobrinha ligando para o ML Sul, para o Central, né? Então a gente estava sempre nessa busca. E essa informação, ela se deu porque em 2019, muita luta, nós conseguimos fazer uma abertura de um inquérito policial. Por quê? Porque o aparelho dele, com 10 meses de desaparecido, ele foi localizado pelo DHPP, né? O que nós temos de concreto é isso. Todas as imagens que nós conseguimos aqui, eu levei de imediato para a delegacia, né? O DHPP ele me deu esse retorno 10 meses depois que o aparelho dele foi vendido, localizaram os compradores, mas infelizmente o vendedor não,
né? Isso eu tive com a família, conversamos lá umas 3 vezes, né? E assim, eu falei, como que foi feita a transação? Foi feito pela rede social, né? Acho que o Facebook, com os 2 dias do desaparecimento. Então, isso quer dizer que no dia 11, eles já estavam com o aparelho. E eles marcaram um ponto de encontro, né? O rapaz que estava vendendo tirou um selfie, enviou para a pessoa que estava comprando, falou: eu sou esse aqui, né? Eles marcaram, a família pagou, o rapaz falou que o aparelho dele era dele há muitos anos, né? Que ele tinha comprado um novo e tal, e pronto, e acabou. Então faltou o que nesse primeiro momento? Primeiro, essa demora burocrática que demorou esse tempo todo, né? Aí tentaram fazer o resgate da linha telefônica e das conversas para ver se resgatava essa foto e não conseguiram. Eu até falei, por que não faz um retrato falado, né? Agora, por quê? Porque para a polícia, o desaparecimento não é crime. Então, assim, todo o sistema acaba taxando todo desaparecimento como uma pessoa, principalmente jovem. Ele quer mudar de vida, né? De repente já está de saco cheio da família, está indo embora. Então, eles, por um fato, um caso, ou alguns, ele taxa todos iguais. Então não tem esse empenho de procurar. Tanto é que se tivesse feito esse trabalho já de imediato, né, ou com uma semana do desaparecimento, a gente não tinha sofrido e tido esse tamanho sofrimento e transtorno, porque a minha mulher ficou até então só tomando calmante, era 3 calmantes para dormir. A minha irmã teve um problema de chegar a perder a memória, teve que estar em tratamento ainda. A minha mãe também com depressão. Então, assim, não foi só um desaparecimento. Ele desestruturou a família inteira, né? E eu não tomo nada porque a minha luta nunca parou. Então, a minha terapia é pegar a estrada, ir atrás. Eu fui nos CRAS, nos albergues, fui conhecendo tudo que é organização aqui de São Paulo. Depois fui para o interior de São Paulo, fui em outros estados, estive fazendo divulgação na, na TV Vanguarda, lá em São José dos Campos, Taubaté. Estive em Santa Catarina, né, no jornal com o Jornal do Almoço, e em Curitiba, no desfile 7 de setembro, tudo com cartaz do Samuel divulgando, fazendo matéria, lado de Mairim, Sorocaba, interior, as outras cidades aqui vizinhas de São Paulo, fui praticamente em todas. E não só fui uma vez, de tempos em tempos eu ia, né, passava na delegacia, deixava lá um, um cartaz dele, levava de outros familiares. Fui nessas casas da Missão Belém, casas de acolhimento, né, em Jarinu. Então, assim, andei bastante, tive bastante gente nos apoiando. Graças a Deus, muitas pessoas se sensibilizaram à causa. Quem conhece a família aqui sempre nos apoiou também. Muitos desconhecidos, voluntários que até a gente passa a notícia do falecimento estava divulgando. Então, assim, são milhares de pessoas que nos ajudaram nesse tempo todo, né? Aí, esse processo, esse inquérito que foi aberto, foi solicitado em 2019, ele com menos de 12 meses, ele foi fechado, em plena pandemia. Então, isso me deixou bastante indignado, porque eu tinha até pedido lá para o pessoal do Ministério Público dar uma acompanhada, né, que eu fiquei 4 meses deslocado de um trabalho para o outro, e como eu ia sempre no centro procurar, e eu aproveitava, passava na delegacia, via como que estava, né? Eles
sempre comentava que a cada, acho que de 4 a 6 meses, eles faziam uma pesquisa pelo sistema, onde que lá eles tinham contato com o ML, com hospitais, os órgãos públicos, e falava, se ele entrar em qualquer clínica da rede SUS, hospital, a gente fica sabendo. Né? E isso, eu também fazia a minha pesquisa aqui em casa, então, sempre empenhado. Aí, com esse arquivamento, a gente começamos a ter mais umas notícias, saque do auxílio emergencial, sacaram as 7 parcelas. Aí nós fui lá no DHPP de novo, atrás de saber, depois falaram que tinham renovado a habilitação dele, eu fui atrás, né? Então tudo... Desculpa, seu Sandro, eu não entendi, eu estou anotando o que o senhor está falando, eu não entendi uma parte. Sim. Sacaram o auxílio da pandemia no nome do Samuel? As 7 parcelas. As 7 Mas parcelas. ele foi enterrado 5 dias depois, em dezembro de 2020. Então, mas justamente isso, pelo portal da transparência, numa dessas divulgações, teve uma pessoa que citou isso. Só que ela não me chamou no privado. Ela publicou lá e me marcaram. Aí eu fui atrás da informação, realmente corresponde. Isso não só foi com ele, eu acho que teve mais umas 2, 3 famílias que eu soube, porque a gente, quando está nessa briga, a gente conhece bastante família. E também nós participamos de um trabalho que foi feito pelo CICV com 28 famílias, né? E isso começou em 2018, e lá a gente começamos a conhecer um pouquinho mais sobre a causa, e isso deu corpo para a gente estar tá lutando e indo atrás dos nossos direitos mesmo, né? E isso era um golpe que estava sendo aplicado, né? E, inclusive, quando eu levei isso lá para a delegacia, eu falei o seguinte, eu quero só que abra as portas, que eu vou nessa cidade para ver se realmente é ele, né? Porque o documento era dele, né? E aí isso gerou também um certo transtorno, porque virou meses, né? Aí depois falar que ia passar para a Polícia Federal e não sei o quê, acham que era alguma quadrilha, né, alguma coisa. Então levou algum tempo para dizer que realmente não era ele, né? Agora, como que chegou a essa conclusão? Não, porque foi jogado para lá, falar, eu acho que está tendo umas quadrilhas aplicando esse golpe, né? Mas como que sabiam do documento dele, né? Só com CPF conseguiram isso, né? Então são muitas coisas que ficaram aí sem resposta nesse inquérito que foi arquivado, né? Isso me gerou assim frustração e um pouco de revolta, né? E a gente estava sempre cobrando, né? Então tem um deputado amigo sempre nos ajudando com algum ofício, um requerimento. Foi feito o requerimento já no dia 20, já foi solicitado o próprio DHPP, um requerimento feito por um deputado, tinha ido com outro deputado amigo, né, para eles realmente entender que não era uma situação normal, né, taxar. Porque, assim, se meu filho tivesse algum problema envolvido com as coisas erradas, eu não ia atrás. Falar, de repente, sobrou para ele, né, aprontou alguma coisa. Mas não, nunca tivemos nada. Nem ele, nem a família, né, isso engloba a família inteira. Né, não estou dizendo só eu, é a família inteira. Nós, graças a Deus, sempre fomos criados com muita índole, né? E sempre fazendo para os outros o que a gente quer para nós. Né? Então, nunca atrapalhamos a vida de ninguém. Né? Então, eu só pedi para abrir as portas que eu ia lá. Né? Como se tornou um negócio muito burocrático, eu deixei para lá e levou alguns meses para dizer que acha que é algum golpe que estavam dando. Né?
E agora a gente tem certeza que realmente não era ele, né? Então, esse inquérito ele foi arquivado em plena pandemia, né, em 2021, me deixou muito indignado, mesmo assim, eu continuei as cobranças, né? Eu falei, se for para a questão de ofício, a gente te manda ofício, eu só trago aqui aquilo que eu não consigo resolver, né? E aí, voltando à sua pergunta, o ano passado, né, em 2024, foi com essa nova delegada, porque todo ano mudava da delegada e um chefe de investigador. Aí eles passavam, eles têm um documento chamado PID, né? E aonde que era passado de um para outro, só que assim fazia só as pesquisas, a gente não tinha um avanço em nada, né? Nenhuma novidade, né? Aquilo que eu não resolvia eu levava lá, mas era pouca coisa que eu levava. Os trotes eu sempre gostei de eu mesmo absorver, eu peneirava, né? Eu sei que a equipe lá é escassa, tem poucas, tem as limitações, né? Então eu sei todo o problema que tem na própria delegacia, né? Porque a gente acaba participando, né? Eu sei o problema que tem em frente a todo o Estado, né? As leis que temos que não são cumpridas. Então, assim, um monte de falha, um monte de coisa errada. Mas, devido à nossa insistência, o ano passado, em 2024, foi pego um novo investigador e ele começou a dar estaca zero. Aí passaram o caso do Samuel de mais uma família e ele falou que ele pegava a pasta, né, que são muitas folhas, levava para casa para ler todo o depoimento, ver tudo que foi feito, e ele realmente ele começou a dar estaca zero. Mas ele fez o trabalho que era para ser feito lá no começo, né? Mas além de ser um excelente profissional, ele foi o quê? Foi uma pessoa humana. Por ele ter os filhos dele, ele se colocou no meu lugar, porque a coisa para você ter um parecer e saber avaliar alguma coisa, se coloca no lado oposto, né? E ele se colocou na condição de pai e ele começou do começo, desde o dia do desaparecimento. Aí ele entrou no site da prefeitura, aonde que ele verificou que um corpo com as mesmas características passadas nos nossos relatos, nas nossas oitivas, com as fotos, foi encontrado no dia 14 de dezembro, ou seja, 5 dias após o desaparecimento. Uma coisa que chamou a atenção foi justamente o tênis, porque esse corpo ele estava às margens do rio Pinheiros, a praticamente 15 quilômetros da onde que a gente mora, de casa, né? E ele estava com um tênis novo e a calça preta, né? Então o tênis ele tinha comprado no Black Friday, né? Então assim era novo, ele estava usando pela primeira ou segunda vez, porém ele estava sem a camiseta de manga longa e sem os pertences, né? Os pertences já sabemos que o celular foi vendido com 2 dias, né? Então, em volta de tudo isso, foi chamado a polícia, uma viatura foi lá, fez o boletim, eu acho que resgataram, porque estava às margens com o corpo de bombeiro, né? E ele foi feito o boletim, onde que marcou só mortes suspeitas, né? O ML foi chegar, a perícia foi chegar, era de madrugada, então o corpo ele foi encontrado às 16 horas e pouco. As fotos que eu tive posse depois, tirado pela a perícia, só foi tirado à meia-noite e pouco, né?
algumas. E no outro dia de manhã, no ML Oeste, foi tirada as fotos do ML. Então, assim, de posse com as primeiras fotos, que era do tênis e da calça, o investigador falou, chamou muita atenção essas fotos. Ele pediu para o ML a abertura das novas fotos, porque essas fotos estavam no site da prefeitura, né? Aí ele pegou, viu, juntou todas, todas a nossa conversa, as características, o perfil, tudo. Aí, em outubro do ano passado, ele chamou eu e o meu filho Júnior. Aí ele me poupou dessas imagens, mostrou só uma foto onde que eu vi até a parte da barba, eu vi o tênis. O meu filho ele mostrou, e aí ele entraram com o pedido da exumação, né? Essa exumação foi feita agora em fevereiro de 2025. Até então, como a gente já tinha deixado lá umas imagens da cárie dentária dele, que ele tinha feito um tratamento, ele pegou de posse das imagens, né, no dia que nós fomos na exumação, aí levaram o pessoal da odonto, a perita odonto. Aí fizeram a exumação, ela pegou umas partes, tentou fazer identificação, como já estava num estado já bem avançado, que já são 7 anos, né? 7 anos e 2 meses, ela falou, não sei se eu vou conseguir identificar, porque as suas imagens não são originais, são fotos, né? Aí tentamos contato com o laboratório não tinha essas imagens, né? Porque foi mudando de razão social e não sei o quê, né? Eu acho que perante as leis, acho que eles têm que armazenar acho que pelo menos 20 anos, mas né, eles não conseguiram essa parte, aí não conseguiram a identificação. Aí restou o quê? O DNA. Né? E no DNA, quando foi agora no começo, dia 3 de junho, aí fui chamado lá com meu filho, aí foi comprovado que o corpo realmente era do Samuel. Né? Aí, voltando à questão do encontro do corpo. Ele foi encontrado só com tênis, a cueca e a calça. A camiseta de manga longa não sairia do corpo, né? Nessa perícia que foi feita, a princípio, marcou asfixia mecânica, morte por afogamento, porque, segundo eles, não tinha indício de violência, né? Uma morte suspeita. Só que depois, olhando os documentos do ML, uma parte deles, olhando o laudo da perita, da odonto, né? Então eu estou tirando umas conclusões aonde que eu espero que seja investigado, porque semana passada já recebi a notícia pelo Ministério Público que o caso foi novamente arquivado, foi encerrado, né? E assim, com tanto suspeita, tanto é que quando eles vieram me dar essa notícia, a própria delegada e diretor do DHPP, ela falou, seu Sandro, infelizmente não é a notícia que a gente esperava dar, mas infelizmente é o Samuel. Por outro lado, a gente encerra o caso, a gente está encerrando o desaparecimento, mas falta a gente agora saber o que aconteceu. Eu quero saber o que houve. Né? Então, a gente tem que abrir um inquérito agora pela Delegacia de Homicídios. Né? Não pode jamais simplesmente encontramos o corpo e simplesmente vamos deixar para lá. Né? Então, assim, houve negligência de ponta a ponta,
Tentaram até fazer uma gravação no dia, falei, não, eu vou primeiro conversar com a minha esposa, com a minha família, e outra coisa, eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Então, não ia lá falar, graças a esse trabalho que foi feito, nós resolvemos o caso. Porque poderia fazer isso lá atrás, né? 7 anos, falar isso. Vocês levam 7 anos e meio para mim falar isso, né? Então, é um absurdo. E o que acontece? O ML Central, o ML Sul, estava do lado do corpo. O corpo foi encontrado praticamente do lado do ML Sul, onde que a gente estava tendo contato praticamente diariamente ali. Aí levaram lá para o oeste, né? E outra coisa, encontraram no dia 14, fizeram a remoção já na madrugada do dia 15, e no dia 15 enterraram mesmo, né? E cadê o SVO? Né? Cadê a comunicação? Se enterraram como indigente, tudo bem. De repente perdeu a carteira, está sem os documentos. Mas nós ficamos sabendo já de vários casos, isso o Ministério Público te dá com toda certeza, que eles enterravam muita gente, e estão enterrando com documento, alegando que a família não foi procurar. Agora, se você tem um boletim de ocorrência, né, você tem uma queixa na delegacia especializada, eu fiz passeata aqui na região, né, fizemos as buscas, divulgação, passou em todos os canais de TV aberta aqui, em São Paulo. Passou em canais fora, fizemos divulgação até no exterior, participamos de campanha, né? Então, sempre, em um momento nenhum, deixei de procurar, né? Em um momento nenhum, eu cheguei, sentei no sofá, falei, eu vou deixar que a delegacia faça isso, né? Mas o mínimo teria que ter sido feito lá atrás, o mínimo. E agora, quando você pensa que o descaso parou, não, o descaso continua. Porque para fazer a liberação do corpo, a exumação de novo e eu fazer o translado, segundo as nossas leis, o juiz pode demorar até 1 ano, né? Eu comecei eu tive na defensoria, né, conversando, cobrando, né, essa questão. Falei, vocês vão esperar o quê? Que termine de perder o resto os restos mortais dele? Então, vão esperar o quê? Né? Então, já não basta pela negligência, esse sofrimento todo, eu estou até hoje, a gente está cochilando à noite, eu e a minha esposa, a gente não consegue, a gente vira para um lado, vira para outro, porque aquilo fica martelando na minha mente, né? Um saco de osso está lá jogado ali, né? Agora, para fazer uma retificação, eu vou começar essa semana, tentar, de posse com os documentos que eu estou pedindo para o Ministério Público e a Defensoria, tirar o atestado de óbito, porque se eu não tiver o atestado de óbito, o cemitério não aceita enterrar, né? O que eu tenho são laudos do ML, né? Laudos do ML, laudos da perícia, né? Que comprova que é ele, mas é insuficiente, né? E a burocracia, e assim, tanto faz como tanto fez, né? Isso aqui, para mim, é um descaso, é as coisas que mais revoltam a gente, né? E ainda baseado nesses laudos, na perícia, eu vi que está faltando dente na frente, do lado, consta na perícia da odonto uma fratura no maxilar, ausência de dentes, né? Então, com tudo isso, meu filho saiu de casa, ele fazia tratamento, né? Ele tinha tirado, fazia poucos meses, o aparelho dentário, né? E como que sai com todos os dentes, chega num estado desse e o pessoal chega agora, fala que não tem base, não tem dados, arquiva, né?
Eu queria só saber, se fosse um filho de um deles, se eles iriam estar arquivando assim, né? Não, desculpa, senhor Sandro, eu ia falar, eu concordo plenamente com o senhor. E ele sumiu em 2017, dezembro de 2017. O senhor foi comunicado que ele estava morto agora, em 7 de junho de 2025. Ou É, seja, foram 7 anos buscando alguém que estava enterrado 5 dias após os fatos. Como o senhor analisa, classifica, pontua a investigação da polícia e a atenção do Estado em relação ao seu caso? olha, é negligência total. Isso aqui por isso que eu falei lá no DHPP que eu não ia falar o que eles queriam ouvir. Porque o que eu já cansei de ver por aí, olha, graças assim ao exame de DNA foi localizado mais um desaparecido, né? Só que eles esquecem de ver o que aconteceu tudo antes, né? E antes, o que foi feito, né? Então, assim, uma coisa que eu nunca neguei para ninguém, e eu sou um dos poucos que defendeu a própria delegacia, que como eu falei, eu participo de reuniões com outros familiares, e não é que os familiares estão inventando, os familiares estão falando os fatos reais. O tratamento é precário, né? Então, assim, ao invés de o pessoal hoje estar preocupado em trabalhar as famílias para falar com as autoridades, eles têm que fazer a reciclagem nas autoridades para tratar o cidadão. Porque nós não somos um marginal que está indo lá, né? Nós somos aqueles que pagamos o salário deles, né? Então, assim, o cidadão de bem, quando ele chega em certos órgãos públicos, ele é tratado como um marginal. O marginal, quando ele chega numa situação desse, ele é tratado como um cidadão, entendeu? Então, assim, a inversão de valores é imensa, né? É Inclusive, eu ia imensa. falar para o senhor que a gente sabe que o Samuel não era um marginal justamente por tudo que aconteceu. Porque quando o marginal morre, com ou sem identificação, com ou sem documento, eles acham a família. É rapidinho para achar, para entregar, para sair na TV, para ter cobertura, para ter direitos humanos, para ter investigação, para acusar alguém. É assim. Quando morre o filho de alguém, um filho trabalhador, um filho, que é bom estudante, que tem sonhos, a gente nem sabe, a gente nem espera 48 horas. E aí eu ia perguntar para o senhor Sandro, os direitos humanos, que eles sempre aparecem, né, ali na casa do bandido, para prestar ajuda para a família do bandido. Eles foram à sua casa, eles ajudaram, deram dinheiro, ajudaram com atendimento psicológico, alguma coisa? Nada, nada. Em 2023, né, eu lembro até a data, 14 de maio de 23, eu com mais 4 mães, né, 3 delas tendo familiares desaparecidos, 2 são de instituições de ONGs, aqui de São Paulo, e uma é voluntária e a outra é familiar. Nós fomos em Brasília, né, levamos um dossiê que era justamente sobre a pauta da Lei 13.812, que é do Cadastro Nacional, que no Cadastro Nacional, onde que dá a questão da busca imediata, ele tem uns itens, né? Onde que rege o apoio à família, né? Um apoio psicológico, né? Isso é importante, o Estado está se responsabilizando. Porque, assim, vamos separar os desaparecimentos. O desaparecimento voluntário, para mim, eu não considero um desaparecimento. É uma mudança de vida. Agora, o involuntário, ele tem que ser investigado, né? Até você localizar a pessoa e falar, não, ele não quer voltar, então não é um desaparecimento. Ela não quer voltar para casa, né? Pronto, acabou. Isso aí entra na condição da pessoa escolher o que ela quer para a vida. Todos têm o direito de ir e ver, né? Mas não o involuntário. Porque a maioria dos casos das famílias que a gente tem contato,
aqui de São Paulo, é tudo na questão desse involuntário. São situações suspeitas que está atrás, pessoas que desaparecem do hospital, pessoas que desaparecem da igreja. Então, assim, são várias situações, né? Então, nesse 14 de maio, que até era dia de completo ano de casado, eu estava em Brasília, justamente levando essa reivindicação, e numa das pautas, porque isso aqui foi iniciativa nossa, de levar esse documento, né? Nós pegamos, na verdade, o gancho do pessoal dos desaparecidos políticos, que eles tinham uma audiência lá no Ministério dos Direitos Humanos, e aí nós falamos assim, então leva nossas reivindicações também. Aí recebemos uma resposta, nós vamos cuidar do nosso lá, vocês cuidam dos seus, então vamos lá, né? Isso me deixou até, falei, para você ver os lados que nós estamos, cada um defende só o seu lado mesmo. E aí, através de um deputado, a gente conseguiu a audiência com o então ministro Silvio Almeida, levamos esse dossiê também foi entregue na época também para o ministro Flávio Dino, que era do ministro da Justiça, e uma dessas pautas justamente constava isso, para não enterrar ninguém como indigente. Então, tinha a cobrança da lei de 13.812, que ela é de 2019, né? Ela já foi sancionada em 2019, e até então, até estamos em 25, e nada andou, né? Então, assim, é o passo. Então, nós fomos lá justamente reivindicar isso, porque as leis a favor do desaparecimento, né, ela se torna uma política de governo. Então, um faz, o outro não dá continuidade, porque é obra do outro. Se um aprovou, o outro freia, né? E nós, familiares, a gente não pode aceitar uma situação dessa, né? Então, assim, isso precisa, não pode ser uma política de governo, né? Se é uma lei que já foi aprovada e tudo lá, né, que passe para os estados, né, repasse as verbas que for necessária, porque o que se trata, afinal? A integração dos órgãos públicos. É o ML falar com o hospital e falar com a delegacia. Que dificuldade é essa, né? Que dificuldade é essa, né? Então, se um corpo entra no ML e ele não tem os documentos, ou o estado dele não permite a identificação, ele não teria que ser comunicado diretamente à polícia para ver se tem algum boletim com as mesmas características daquilo ali, daquele corpo, né? O meu filho estava bem vestido, você via a sobrancelha bem feita, a barba bem feita, que ele era muito cuidadoso. Ele não saía de casa sem tomar banho, né? Não saía de chinelo, de dedo, de calção, não saía largado, né? Isso ele estava nessa situação. Se fosse um morador de rua, sem roupa, a pele toda queimada, toda machucada, não daria o direito deles tratar ele como trataram o meu filho. Independente, é um ser humano, né? Um animal hoje ele tem as leis severas para maus tratos. E você pegar, tirar um corpo e você jogar como um indigente, jogar assim de qualquer jeito, e tanto faz, não vamos informar ninguém, isso aí, que direito humano que tem nisso aí, né? Hoje você não pode contar uma piada que você é punido. Aí você pode descartar um corpo, uma pessoa, né? Então, assim, a indignação com os direitos humanos, com os órgãos públicos, é imensa, né? É imensa. Então, assim, a gente vê N situações. O Samuel é um entre milhares, né? Só que a grande maioria, o que acontece? Tem medo de falar, medo de represária, entendeu? Então, assim, não pode falar, é represária.
Eu tenho o meu filho, eu quero saber o que aconteceu e eu vou até as últimas consequências, né? Eu não vou ter medo de represália, né? Então, assim, eu estou muito atento em todo o movimento, em tudo que é conversa. A gente fez uma divulgação grande. Então, as pessoas, às vezes, se complicam por falar abobrinha, né? Então, assim, quando for falar alguma coisa, tenha certeza do que está falando, né? Porque hoje a gente está cheio de opinião, de formadores de opiniões, sem conhecer as versões, né? Sem conhecer o outro lado, né? Então, assim, o, a falta de informação, a falta de interesse e profissionalismo, porque além de ter a parte de profissionalismo que falhou, do profissional, é o ser humano, né? Porque ali teria, até pelas as características, com certeza teria alguém procurando, né? Então, assim, faltou um pouquinho mais de se colocar no lugar do próximo, né? Então, é lamentável essa situação. Isso que causa a gente revolta, Sim. porque sempre cumprimos com as nossas obrigações e assim e não cruzamos os braços para cobrar, né? Não cruzamos os braços, nós arregaçamos as mangas da camisa e fomos para a luta, né? E mesmo assim, cabe ao Estado investigar, né? E mesmo assim, com um outro boletim de morte suspeita, como que arquiva isso? Ah, mas é o promotor que arquiva. Ele arquivou baseado num relatório que vem da própria delegacia, da investigação. Então, assim, se é para investigar algo assim grave, né, que seja minucioso, que não coloque assim uma venda nos olhos, cubra com um manto, né, que seja algo superficial. Porque o cara que está lendo o promotor, hoje as pessoas têm preguiça de ler. Então é bem simples, ele só bater o olho de cima para baixo e pronto. E dá a canetada. Vamos tirar isso aqui da frente, né? Infelizmente. Senhor Sandro, se o senhor pudesse ficar frente a frente com o Congresso, com os deputados e senadores, todos sentados na frente do senhor, o que o senhor falaria para eles? Pode abrir o coração, aqui não A tem... mesma coisa. Eu iria falar a mesma coisa. Assim, é uma falta de interesse, é uma falta de empatia, né? Porque quando eu tive lá com o ministro Silvio Almeida, ele relatou, falou: eu vou ser pai aqui, eu não me vejo na situação de vocês. Eu falei, para você ter mais ou menos uma panorâmica de como é a questão do desaparecimento, você pega um filho seu, leva para a praia. Então, a praia é cheia e daqui a pouco você olha e não vê seu filho. Como que você vai agir? Né? Quando você vê aquele alto mar, aquele mundo todo, e você lá vê aquilo que você tem mais precioso, e você é responsável, porque o filho, quando você tem a graça de ter, é para você cuidar. Então, os nossos, eles foram muito bem cuidados. Estudaram, foi todo mundo, cada um foi para a área que quis, né? Eu sou mecânico, os meus filhos caíram tudo para a parte de computação, né? Então, assim, você dá o alicerce, você dá a religião, né? Ó, eu sou católico, então a gente está indo para a igreja católica, vamos fazer o batismo, o crisma, primeira comunhão, vamos para a missa. Só que quando ele chegar a uma certa idade, ele que vai direcionar o que é melhor para ele. Mas a base, nós somos responsáveis por dar essa base. Então, assim, quando você tem um monte de leis que não são cumpridas, né? E assim, favorece, não é que favorece, é o básico. Nós não estamos pedindo nada, não estamos pedindo assim, além do que o básico dos básicos. Quando você paga seus impostos, é para a saúde, para a educação, para a segurança, né? Então, assim, o seu filho estava na rua,
Mas vamos supor, se ele caísse numa abordagem, quais são os procedimentos que vocês têm que seguir, né? Se é um marginal, ó, hoje a gente tem várias câmaras em tudo que é canto, né? Então, tudo bem. Hoje você tem mais recursos do que há 7 anos atrás. Mas tudo que nós levamos foi com nosso suor, nosso sacrifício aqui, que para nós foi pouco. Levar o que a delegacia tem hoje. Então, era simplesmente estar sentado no lugar que você está, você ter uma informação de um lado para o outro. Se o ML não ligou para a delegacia tinha que ligar para o ML. Tem um sistema da prefeitura, né? Porque a gente que tem que descobrir isso. Eu que levei a informação que o meu filho tinha feito 7 saques do auxílio emergencial. E cadê a investigação? Ah, mas tem trocentos casos, não é só o seu. Mas dos que eu conheço, nenhum foi solucionado, né? Então, assim, para que servem as leis, né? O vereador, né, recentemente eu fiz contato, né, depois que o meu filho desapareceu, passei e-mail para alguns vereadores. Eu tive 2 vereadores que retornaram. 2 vereadores. Aí eu passei mais ou menos para uns 40, por aí, o e-mail, né? Que era justamente sobre essa questão da, do ML, né? A questão do corpo ser enterrado como indigente, né? E assim, o tempo que fica. A vereadora Janaína Pascoal, eu mandei na véspera do feriado, à noite, no dia de manhã, no feriado, ela me respondeu. Colocou a assessoria dela, onde eles me mostraram uma PL que foi feita em janeiro deste ano, justamente brigando contra isso. Porque para o Estado, um corpo com 3 anos ele tem que ser feita exumação, liberar espaço, né? Onde ela está pedindo 20 anos. Em 2018, eu tive com outras mães no Fórum João Mendes, lutando contra justamente essa mesma diretriz de fazer a exumação. Eles queriam fazer a exumação das ossadas que estavam lá na Vala de Perus. Aí pegamos até um jornalistas livres, que fez a matéria, e aí foi protologado um requerimento sobre essa questão aí de ir contra a prefeitura nessa questão da exumação, que era para desocupar espaço, né? Iriam queimar os arquivos, para ser mais direto, né? E eu estava lá, até falaram para mim, pô, mas seu filho faz poucos meses que desapareceu, porque você está aqui lutando? Eu falei, não, porque eu não concordo com essa causa, né? O que estão querendo fazer, acabando com as provas, é tirar o direito da família de ter uma esperança de identificar o seu ente querido. E olhe lá, se tivesse feito isso, eu não teria hoje identificado o meu filho, né? Eu não estava pensando em mim, porque até então, até o mês passado, eu tinha plena certeza, até mesmo quando eu fui na exumação, eu tinha 50% de chance. Eu falar assim, as fotos são idênticas, as características são idênticas, mas eu ainda não acredito. Para ser franco, eu ainda não caiu a ficha direito, né? Com todos os exames, com as imagens, tudo mais, assim, porque eu tinha quase certeza que eu ia achar meu filho desorientado, mas vivo, né? Então, assim, o descaso dos órgãos públicos, o descaso do Estado, das pessoas que estão lá. Porque, assim, do jeito que estão automatizando tudo, é melhor automatizar esse pessoal desse serviço público, porque eles são robôs, eles não se colocam no lugar da família.
Se chegar um corpo lá desconfigurado com o tratamento que eles fazem, pode ser até de um parente deles, né? Eu não vou nunca cuspir para cima nem jogar praga, né? Mas será que seria preciso ter alguém do meio mesmo passar por uma situação dessa para tomar providência, né? O dinheiro não é tudo na vida, o cargo também não é tudo, né? A gente tem um acerto de contas para acertar lá com o divino depois, né? Eu sou muito crente na justiça divina, né? Mas eu também luto pela justiça do ser humano, né? Então, como eu tenho os meus deveres, eu tenho os meus direitos. E eu vou brigar pelos meus direitos. Aí isso nós vamos levar, estamos levando em termos estadual, vou, se demorar, eu ver que não está tendo resultado, vou levar para o federal e vou levar para o americano, né, o sul-americano. Então, eu vou em todas as instâncias, né? Pode ser que não resolva? Pode, né? Mas até, se for preciso, elevar essa situação na ONU, que leve. Não vai dar resultado? Não sei, né? Mas omisso não serei. Deixar quieto, não vou deixar. Eu quero a resposta, mas eu quero a resposta certa, não quero suposições, né? Suposições, a gente tem muitas, né? Então, assim, que faça o trabalho técnico. Quando a imprensa está em cima, não é feito uma perícia rápida, né? Temos a morte do empresário, rapidinho você não faz um DNA na perícia. A imprensa estando perto, tudo funciona. A imprensa vira as costas, né? Aí, então, tudo gira em torno da imprensa, né? Se a imprensa se interessa pelo caso, ótimo. Se ela não se interessa pelo caso, vamos deixar para lá. Recentemente, aqui na região, foram encontrados mais uma vala clandestina. Então, já nesses últimos anos, uma vala tem 12 corpos, a outra tem 20. Né? Enquanto a imprensa estiver lá, estão cavando. A imprensa esfriou, vai para outro caso, pronto, acaba por ali. Então, isso que precisa precisa acabar, né? Tem que dar um basta nisso, né? Tentar fazer. Eu sei que tudo está limitado, a quantidade de investigadores é reduzida, a quantidade de isso, mas ao invés de concentrar tudo numa delegacia, que faça pela delegacia da região, né? Eu duvido que cada delegacia tenha dois casos novos todo dia. Não tem, então dá para investigar, né? Aí entra aquela desculpa, né? Entre aspas, mas o nosso corpo aqui tá desfalcado, tem pouca gente, né? Então por que não faz isso? Né? Eu já até sugeri na própria delegacia isso aí também, né? E lá com esses familiares eu defendo essa ideia também. Por que a investigação não faz onde que é feito o boletim de ocorrência ou onde que mora a pessoa desaparecida e deixa o DHPP como uma ouvidoria, uma central, onde que você possa cobrar e que tenha resultado, mas que seja feito algo, né? Que não seja simplesmente mais um. Então, o fato do Samuel ser mais um é para eles. Para mim, não vai ser mais um. Eu vou lutar, eu vou juntar forças, eu vou atrás de mais informações, vamos atrás de aliados e a gente vai ter que ter uma mudança nisso aí, né? Falta conscientização, né? Falta conscientização. Tem muita gente com esse caso aqui, familiar, que ficou tudo em estado de choque, porque ele se coloca na nossa condição. Meu filho pode ser mais um desses, né? E aí? A gente vai deixar desse mesmo jeito, né? Então, eu não entendo como que um parlamentar consegue dormir
tranquilo com a situação grave dessa, né? Em pleno século XXI, você enterrando as pessoas como indigente. Uma pessoa que nasceu, você teve que pagar o registro, tem educação, teve tudo, foi contribuinte, foi trabalhador, tem os documentos tirados, tudo, serviu o Estado, se é maior, né? Se é homem, serviu, foi dispensado pelo serviço militar, né? Deu o voto, né? O caso aqui, meu filho já chegou a votar, né? E aí, do nada, acontece uma situação dessa, é indigente. Então, a vida que essa pessoa teve lá desde o nascimento é uma farsa, foi nula, se apaga, né? Então, a família não tem história, a pessoa não passou por aqui, né? Isso é uma falta de consciência, uma falta de humanidade sem assim, sem tamanho, né? A minha indignação justamente é essa, é pelo fato dessa indiferença, essa falta de comprometimento, e simplesmente por achar assim, qualquer pessoa é um indigente, não sendo parente meu, né? Então, assim, a educação é fundamental, né? Agora, o respeito e a humanidade, eu acho que aí a pessoa não precisa ser culta, né? Pode ser um analfabeto, mas a pessoa tem que se colocar no lugar do outro ser humano, respeitar, independente de quem quer que seja, porque, infelizmente, hoje o que a gente vê muito é puxa-saco. Puxa-saco. Então, você é o que você tem. Só que você tem hoje, amanhã você pode não ter, né? Então, um parlamentar, ele pode receber a aposentadoria dele pelo resto da vida. Ele tem o cargo, tem hoje, né? Amanhã ele pode não ter. Ele depende do mais necessitado para colocar ele lá, reeleger, né? Aí, quando você chega em ministro, onde que tem todo aquele aparato pela lei ali, né? Se não tiver uma mentalidade, tiver uma pessoa humana ali, porque as leis é como a Bíblia, né? Então, você tem a Bíblia, a escrita, em várias traduções. Aí cada ministro traduz as leis de uma forma diferente, né? Nós temos que chegar e ter o bom senso ali, né? Então, como tem os direitos humanos para defender o marginal, que matou, estuprou, confessou, não é réu primário, tem um quilômetro de crime, e o pessoal lá está lá brigando para ele ter as refeições dele, ter a visita íntima, ter tudo, ter o auxílio, né? E a família que é da vítima tem o quê? Né? O marginal ele tem a alimentação tudo garantida, né? E tudo, todos os direitos garantidos. E as vítimas que não tem nenhuma visita, nenhum telefonema. Tem um luto, tem a revolta, tem um imposto, tem a bolsa bandido para sustentar a família daquele que matou o seu familiar. É isso Sim. que sobra para as vítimas, seu Sandro. Seu Sandro, o silêncio do Congresso está matando os nossos filhos? Com certeza. É o silêncio e a omissão, né? Como eu falei lá atrás, né? Em outras palavras, né? Eles estão aonde que dá o Ibope. Então, assim, se é um julgamento de alguém que tem um famoso alta cobertura pela mídia, as reuniões, assim, as resoluções do caso são de imediato. São de imediato, né? Então, assim, eles fazem, se reúnem de madrugada, vira às noites, se for o caso, mas resolve. Agora, quando você tem uma pauta que já está se arrastando por esses anos todos aqui, eu estou falando que foi sancionado em 2019,
né? Mas as mães que têm esses filhos desaparecidos, que são das ONGs aqui de São Paulo, eu peguei para mim montar esse dossiê junto com elas depois, se tem essa aprovação, eu juntei documentos de 2005, né? Então aí o pessoal fala, mas só de criança e adolescente, né? Só que nem esses aí não está sendo feito nada, entendeu? Ou o povo se levanta, né? Apesar que hoje, se falar que se vai levantar, o pessoal pode censurar as redes sociais logo, bloquear, pedir para investigar tudo, né? Então, assim, mas se ou o povo se levanta, se une, né? Para ir atrás dos seus direitos, ou daqui a pouco ninguém mais tem direito, só tem dever. É só pagar imposto e ficar calado, entendeu? Porque é lamentável, é lamentável. Só que, infelizmente, nesse nosso meio do desaparecimento, existe muito guerra, eu não sei se eu posso dizer como política, mas por status também. Por isso que é uma classe também, se eu posso dizer que é uma classe, alguma coisa, fraca, porque o pessoal não se une. Com exceção do pessoal dos presos políticos da época da ditadura, que é um pessoal que está em menor número, mas eles têm força de chegar e ir lá numa cadeira, estão pleiteando uma cadeira lá no Planalto, né? Com exceção desses que já são mais de 50 anos de luta, foram indenizados, né? E tem outras reivindicações que eles querem ainda já pela ditadura, os demais aqui luta pelo próprio ego, né? Pelo interesse próprio. Então, a pessoa hoje, infelizmente, os valores se perderam em tudo que foi instâncias, né? Então, hoje, a pessoa se vende por uma cesta básica, qualquer coisa, né? Os princípios da pessoa, da mente, da consciência, do ser humano, então realmente assim está sem crédito nenhum, no meu ponto de vista, né? Porque eu fui criado pela minha avó até os 8 anos, e ela ficou viúva com 26 anos, então ela criou a minha mãe, a minha tia, e depois eu nasci, e ela tinha também um filho especial, que depois morreu, e ela ficou viúva, morreu com 84 anos, até aí, só para cuidar das filhas e depois cuidar de mim, de neto, e aonde que ela trabalhava de sol a sol, ela tinha menos de 1,5 m, ela trabalhava mais do que muitos homens, né? Para não deixar eu passar fome, criar a minha mãe, a minha tia, mas ela nunca se vendeu em nada, né? Até na questão aqui dos princípios, né? Ela sempre me ensinou o seguinte, né? Se você tiver com fome e você está vendo um pedaço de pão ali, não pega, peça, né? Mas nunca pega nada. Então, graças a Deus, eu nunca peguei nada de ninguém, nunca provei droga nenhuma, né? Isso aqui eu falo de peito aberto, não estou criticando quem faz uso disso, mas estou falando de mim. E eu fui criado nessa época que a palavra valia mais que qualquer papel, né? Então, hoje, o que eu falo? Hoje, eu garanto até lá na frente, né? Então, assim, infelizmente, o mundo de hoje, não. Hoje, as pessoas falam, esquece em poucos minutos, documentos assinam, não vale nada, né? E por isso que a gente está nesse caos total, né? A perda da dignidade, a inversão de valores, né? Então, assim, infelizmente, eu não vejo muita estimativa de melhora, não. Infelizmente. Porque lá atrás, nós, né, isso eu posso garantir, nós fomos felizes e a gente sabia que estava sendo feliz por nada, não tem nada. Hoje as pessoas pleiteiam tudo
mas não tem o essencial, que é o caráter, né? Então, assim, se vende, são pessoas assim, se troca por qualquer coisa, né? Então, infelizmente, assim, em termos de perspectiva de melhora, tanto para as nossas leis, para o povo, eu não acredito, eu sou descrente totalmente. Seu Sandro, agora é uma pergunta difícil. Peço Pode desculpa, falar. mas tem que fazer. Ah, Quando o senhor encontrar o Samuel frente a frente, o que o senhor pretende falar para ele? O que o senhor pretende fazer? essa, essa você mexeu lá no fundo mesmo, hein? A pior coisa na vida é você não dar um abraço no seu filho. Tem uma partida dessa, né? Porque sempre dava um beijo na testa deles, dormindo. Às vezes um abria o olho, dá bom trabalho, pai. Né? Aí sai numa situação dessa, no auge de tudo, para se divertir. Aí não volta. E a gente vai, corre, corre, corre. Quando vai ver, está aí perto. Eu não sei se... Às vezes eu já cheguei até a comentar, falei assim, eu falei que eu não deixei meus filhos criados na rua, para eles não pegar a malandragem, mas eu acho que pelo jeito que aconteceu as coisas, se ele fosse criado na rua, tinha acontecido tudo do mesmo jeito, né? Então, assim, eu de frente a frente com ele, acho que não ia faltar as palavras. O que eu queria mesmo era abraçar, beijar, dizer o tanto que... Isso aí nem precisa dizer, ele sabe, né? O tanto que eu sempre amei os três, amo tudo do mesmo jeito, né? E uma coisa que parte assim meu coração é que aquele menino, dos três, ele era o único que agradecia o alimento. Ele, bença pai, bença mãe, obrigado pelo almoço, pela janta. Eu falei, não, filho, isso aqui é obrigação minha mesmo. Ele, não, mas está tudo muito bom, obrigado. Ele era pequeno, a gente saía de um cômodo, estava na sala, ia lá na cozinha, quando chegava, estava apagada a luz. Falei, mas, rapaz, pensei que você não ia vir. Economizando água, economizando energia, né? Sempre foram criados assim com muito amor. Se fizesse as coisas erradas, eu puxava a orelha. Nunca fui de amansar filho, falar, é meu filho, ele está errado, e não sei. Não, tem que corrigir. Então, e eles sempre souberam respeitar isso. Por isso que eles nunca foram aqueles meninos de me deixar assim em algum apuro, né? Mas eles sabiam que sempre tinha um pai. Tinha pai para ir na escola, se tinha alguma coisa errada, era o pai e a mãe. Na autoescola, até na autoescola, né? Eu fui lá falar assim, como que vocês chegam, fala que ele tá tão bem, traz o carro e reprova ele, né? Então fui lá, então sempre defendendo assim, e sempre passa isso para eles, né? O que for, vocês estando na razão de vocês, no direito de vocês, vocês têm um pai do seu lado. Não faça nada errado para ninguém, porque eu não visito filho nenhum na delegacia. Se estamos fazendo as coisas erradas, prejudicando os outros, não. Porque eu fui criado sem nada, né? Fui criado sem nada e nunca precisei fazer nada de errado, né? Então, eles, graças a Deus, nunca faltaram nada. Nunca faltaram. A mistura não tinha luxo, né? Não tinha os top de nada, mas o básico sempre teve. A educação, o alimento,
a base, o alicerce, o carinho, né? E o Samuel, um dia dos pais aqui, ele tinha um comercialzinho do Dolly, aí ele pegou uma garrafa, aí ele veio com a garrafa cantando, né? Então ele sempre falava assim, você é meu herói. Não, sou muito falho, sou muito coberto de defeitos, né? Mas ele sabia que o meu amor por ele sempre transpareceu. Sempre pude pegar no colo. O mais velho chegava em festa, com 20 anos, aqui, sentava no meu colo, abraçava, e a gente ia lá para o centro, estava lá abraçado. Né? Pai, eu te amo. Eles sempre foram assim, muito carinhosos, os três. Né? O Samuel, assim, por ser o caçula, era mais, tipo, mais manhoso, né? Mais com a mãe, até eu falava, vai crescer, menino. Né? E ele assim, a minha mãe, né? Então, assim, tudo que eu fiz, acho que faria de novo, ia procurar corrigir e fazer melhor ainda. Então, eu, de frente com ele, eu queria só abraçar mesmo. Ele sabe o tanto que eu faria por eles. Né? Na verdade, eu dou a minha vida por eles. Né? Não por assim não se importar com a minha, mas pelo amor que eu tenho, apesar que é meio assim, antibíblico, né? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o Pai Eterno, ele conhece meu coração, ele sabe o tanto que eu amei esses meus filhos, eu amo, o tanto que eu estou destruído, mas o tanto que eu vou lutar. Eu vou lutar muito ainda. Quando eu tiver forças e vida, eu vou estar correndo atrás. Por ele, pela alma dele, a honra dele, e por muitos aí que passaram por essa situação, estão passando. Ou essas famílias que não têm voz, às vezes não têm o conhecimento, às vezes falta a coragem, às vezes tem medo, né? Tem um medo da corrupção, né? Das coisas assim que as pessoas acabam impondo para os mais fracos, né? Mas eu não vou ser essa pessoa, não. Eu pretendo não ser essa pessoa de me abater assim por pouco, né? Apesar que para mim é muito, mas para quem está de fora é pouco, né? Mas nós vamos lutar. É isso aí. Seu Sandro, que conselho o senhor tem para dar para os pais que estão passando neste momento que o senhor está passando há 7 anos? Porque eu sempre falo que eu não teria equilíbrio para aguentar, eu não teria estrutura emocional, nem resiliência, nem nada para aguentar o que vocês estão passando, o que vocês passaram, o que vocês estão passando hoje. O que conselho que o senhor daria para os pais que estão nos assistindo, mas estão vivendo isso agora, para que eles não desistam de viver? É justamente isso. A primeira coisa é a base, né? Uma base religiosa. Dependente que salva você não é a etiqueta da igreja, não é o nome, né? Mas sim as suas obras, a sua crença, né? Porque só Deus salva, né? E eu sempre entreguei tudo na mão dele, ele direcionar a minha vida, né? Desde sempre, né? Então eu, como eu tive uma formação cristã desde os 8 anos, né? Que eu fui fazer catequese, trabalhei nos coroinhas, grupo de jovens, e depois de casado, fiz encontro de casais, de jovens, trabalho.
trabalho também na igreja. Então, e assim, mas é fazer as coisas com amor, fazer as coisas com carinho, não por projeção, né? Por isso que eu falo que eu não quero ser candidato a nada e não tenho interesse de abrir ONG nenhuma, porque eu gosto dos resultados, né? Então, para quem está passando por isso, primeiro é se estruturar psicologicamente, né? A minha esposa, ela ficou tomando os calmantes, passando no psiquiatra, né? Todo mês só para trocar receita. Então você toma um remédio para anestesiar, para ficar grogue, mas assim, a base de tudo é você estar sã, entrega assim a sua vida a Deus mesmo, né? Vá para a sua igreja, se estruture, peça sabedoria e tenha um propósito na vida. Se tem um filho desaparecido, vá atrás. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, é você mesmo. Não fique esperando pelos outros, pelos órgãos. Vá atrás, pegue conhecimento, peça apoio, vá se mobilizando através de apoio e vá atrás da informação. Vá atrás dos seus direitos. Não desista nunca, né? Não desista, porque o que o inimigo quer é que você se abata. Você entre numa depressão, se afunde, né? Mas toda vez que você estiver lutando, remando contra todo esse regime, essa depressão, essa injustiça, você vai receber pedrada. Né? Por isso que você tem que estar psicologicamente fortalecido, espiritualmente mais ainda. Então, assim, a base espiritual é fundamental. Eu, eu com todo esse sofrimento, né? Uma coisa que eu aprendi com meu filho, o Sandro Júnior, ele, né? Ele sempre pegou um copo e falou, pai, olha o copo de água aí, ele coloca pela metade. A gente tem que enxergar sempre que o copo está quase cheio, não que está quase vazio. Né? Então, a gente tem que ser sempre otimista. Baseado nisso, né, que isso aqui, depois de velho, que eu fui pegar esse conceito, eu vi que tem todo o fundamento nisso aí. Talvez se eu tivesse descoberto esse fato 5 a 7 anos e meio lá atrás, na época, tivesse descoberto, talvez eu não tivesse agido com mais frieza atrás da justiça do que agora, né? Porque eu estava assim, eu estava cego de raiva, de sofrimento, eu estava assim, cada trote que eu recebia, eu cheguei a andar quase 2 horas de um lugar para o outro, atravessando a comunidade a pé. Eu fui de carro e eu voltei andando assim, atravessando, e assim eu não tinha medo de nada, estava cego de raiva para encontrar meu filho. Lá ele está ali. Cheguei numa comunidade aqui, era meia-noite, e mandaram uma mensagem que ele estava lá e estavam lá negociando para soltar ele. Eu falei, meu filho não é marginal. Cheguei lá de peito aberto, meia-noite, aqui na favela da Paz, aqui no Interlagos. Então eu não tinha esses limites. E se eu tivesse, acho que, visto, né, isso que aconteceu com ele naquela época, talvez eu nem tivesse aqui. Teria ido atrás de vingança, justiça pelas próprias mãos, teria, sei lá, pego pessoas erradas, né, ter feito julgamentos enganosos. Né? Então, assim, eu agradeço até a Deus por ter me poupado dessa, como posso dizer, desse episódio que poderia ser mais drástico ali, né?
Lógico que eu gastei muito, gastei até o que eu não tinha, porque eu viajei muito, não só pela questão do material, mas o emocional, adquiri algumas enfermidades, quer dizer, eu não usava óculos, estou usando óculos, pressão alta, fiz cirurgia de coluna, né? Quer dizer, mas não é procurando um responsável, mas são as consequências, porque quando você se abala emocionalmente, o nosso organismo é uma maquininha, né? Quando alguma peça trava, né, consequência, outras vão ser prejudicadas, né? E isso é fato. Todas as famílias que eu conheço passam por uma situação tudo semelhante. Então, resumindo, a minha sugestão é se fortalecer espiritualmente, trabalhar o psicológico, né? Tentar se libertar do medicamento que vai te dar uma anestesia. Se a gente está espiritualmente fortalecido, a gente tem mais sabedoria de enfrentar as coisas com dignidade e assim, ter as suas opiniões próprias. Eu acho que isso aí é fundamental também. Né? É assim, nunca ir pelo embalo das pessoas, a gente nunca vai agradar todo mundo. Né? Então, quando você tem a semente plantada no seu coração e você tem o seu propósito, tem que agir com ele lá. Né? Você tem que seguir e o resultado no momento certo, né? Como dizem, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Eu espero que cada um tenha um resultado que seja o melhor do que o meu, que seja encontre seus entes queridos, que seja um momento de festa, né? Porque isso eu sempre carreguei. Nesses anos todos eu sempre tinha esse intuito de achar meu filho em qualquer lugar e a hora que eu tivesse com ele, abraçar, beijar muito, fazer uma missa campal de ação de graças e mostrar assim o tanto que Deus é maravilhoso. Criei também um propósito que todos os lugares que eu passei, que assim que eu encontrasse ele, ia passar com ele para lá, para agradecer cada palavra de apoio e carinho. Porque até na Cracolândia a gente recebia apoio. Né? Lá dentro do fluxo, já tive algumas vezes, porque mesmo ele não tendo vício nenhum, a partir que eu não tinha lugar mais para isso, procurar, eu fui para tudo que era coisas possíveis, né? Falei, ele estando na rua, ele pode não ter a referência que ele tinha antes, e lá dentro eu vi algumas vezes, se o meu pai estivesse fazendo, o que o senhor está fazendo aqui, eu não estaria nessa vida hoje. Eu sei que para alguns vão falar assim, mas eles falam porque te viram ali, mas ali eles não largam. Mas alguns eu vi que vinha do coração. Então, assim, não desista do seu filho. E assim, se ele estiver errado, não alisa. Você tem que corrigir. Porque a educação não está em você ver as coisas erradas e dizer que está certo. A educação, o amor, está onde que você tenta corrigir as falhas. Porque todos nós temos essas falhas. Né? Uma outra, um outro fato que aconteceu comigo foi nas caminhadas da noite, e um morador de rua chegou, né? Ele me via lá, todo dia eu passava ali, e eu perguntava, e eu com a foto, isso se estendia aí até 5 horas da manhã. Aí um deles falou assim, eu vi ele lá na padaria faz uns 3 dias. Falei, beleza. Fui lá na padaria com a foto, aí falei, o cara falou assim, nunca vi esse rapaz aqui. Aí eu voltei lá para esse morador de rua, falei, meu, você falou lá, ninguém nunca viu. Aí ele falou, mas eu vi o desespero que você estava. Se eu falasse que eu não tinha vindo, você ia desistir de procurar. Eu tinha que te falar essa mentira para você não desistir de procurar seu filho. Então, assim, são essas coisas que nos fortalecem. Né? Não é você
você ter medo de... Nem eu vejo família que tem medo de ir lá na Cracolândia. Meu filho está lá, dá para alguém ir lá ver para mim? Não, vá você, né? Vá sem medo, né? Com certeza você tem que tomar as precauções, né? Não vá com documento, com pertences, procura ver se tem alguém que possa te ajudar também, né? Vá lá, hoje já está tudo espalhado lá no centro, mas não tenha medo de procurar seu filho, de ir nos lugares, né? Vá com seu amor, vá com a camiseta, e com certeza, aquilo que vem do coração reflete o pessoal, e aonde a gente menos espera ajuda é onde que a gente mais consegue, né? Então, assim, o apoio que eu tive na rua, com moradores, até com usuários, assim, em termos de palavra, de conforto, você não tem em muitas casas que tem as autoridades, né? Teve um lugar que eu tentei deixar um cartaz na polícia rodoviária, o policial falou, não, você tem que ir lá no distrito pedir autorização. Eu falei, é só um cartaz do meu filho, né? Compensação, teve outro que eu fui deixar um cartaz lá em Minas, em Barbacena, né? Eu fiz até uma nota, procurei a página deles, uma nota de agradecimento, porque isso em 2018. Eu fui deixar um cartaz, o policial pediu para fazer o boletim, ele preencheu todos os dados para mim, colocou foto, lançou no site, e anos depois, um outro amigo meu aí, teve lá em Belo Horizonte, aí falou que parou para tomar um lanche, encostou uma viatura, estava com a foto do Samuel lá. Quer dizer, anos depois. Aí é de outro estado, né? Porque eu cheguei e eu falei, ó, assim, ó, isso, eu sou de São Paulo. Ele falou, não, mas de repente, como que você falou que ele pode ter perdido a memória, ele pode passar aqui. Vê só que profissionalismo e que carinho, né? Porque assim como todas as profissões têm os bons profissionais, né? De vez em quando aparecem os maus, né? E aqui eu tenho o exemplo de um bom, né? Que foi esse que fez o boletim. Teve um lá que ficou em cima do muro, né? O lado humanitário dele, né? Ele poderia pegar muito bem o cartaz, deixar ali, depois com alguma base passar, tira uma foto, vamos colocar no nosso grupo. Aqui em São Paulo fizeram isso, o pessoal da GCM, o pessoal da Rota, né? Eu vi as polícias compartilhando, então uma parte, porque assim, infelizmente, em todas as profissões tem os maus, mas a maioria são os bons, né? Então a gente tem que chegar e sempre combater o mal profissional em toda a instância, né? Em toda a profissão, né? Não deixar que os bons profissionais sejam defamados pela minoria, né? Então, eu acho que isso aí que está faltando um pouco no nosso país é justamente isso. E isso aí em todo o contexto, né? Tanto na parte profissional, como a parte individual, as pessoas, como eu falei lá atrás, né? Se trocar os valores, né? Quer dizer, se vender os valores, né? Então, o princípio nosso, que era aquele lado do pessoal que não tinha cultura, né? A minha avó era analfabeta, a minha mãe é semi, né? Não tinha cultura, mas tinha toda educação e respeito. Quando se existia o obrigado, com licença, um fala, o outro escuta, ninguém atravessa a conversa do outro, tem que saber ouvir, né? E hoje a maioria só quer falar, ninguém quer ouvir, né? Defende os seus direitos de tudo que é forma assim mesmo estando errado, né? Então o que nós estamos lutando hoje é justamente o oposto, né?
O errado é errado, o certo é o certo, né? O errado a gente está aí para corrigir e o certo a gente está lá para melhorar. Falei? Senhor Sandro, eu quero agradecer ao senhor a disponibilidade de ter falado tudo abertamente, sem colocar barreira, aceitou todas as perguntas. Eu quero agradecer ao senhor de coração. Eu que agradeço esse espaço, né? Que na pergunta do meu filho realmente toca lá no fundo, né? Coisa até me emocionei muito, porque assim o que acontece hoje recentemente teve um canal de TV que foi o primeiro que fez a matéria aqui. Ele insistiu primeiro assim, por eu não abrir o espaço de não vou me pronunciar no independente se é a TV top, se é a coisa, não vou me pronunciar para agradar lado A nem lado B, né? Porque eu falei assim, eu não vou falar o que vocês querem ouvir, porque eu tenho o meu ponto de vista. Então, eu não sou uma pessoa que estou ali para ser manipulado. Se eu defendo, tenho os meus princípios, eu não posso ser contra eles, né? Eu não posso ser falso a minha criação. Então, os meus valores sempre foram esses. Isso aí não é de hoje que eu sou dessa forma. Quem me conhece, eu passei em várias empresas, sabe que eu sou, se eu tiver que falar, eu falo, né? Eu sei reconhecer os erros, eu sei pedir desculpas, né? Sei perdoar também, mas assim, eu tenho princípios e tenho caráter. Então, assim, ninguém vai, não sou manipulado. Se numa briga de marido e mulher, eu prefiro ouvir os dois lados, né? Porque se eu escuto um lado só, eu falo, se for desse jeito, eu penso dessa forma. E às vezes as pessoas acham que você está defendendo até o outro lá. Não, mas é meu ponto de vista. Eu posso estar totalmente errado, eu não sou o dono da verdade, né? E assim, esse canal de TV, ele veio, primeiro fez contato com a minha esposa, né? A gente estava na igreja trabalhando, foi num sábado. Aí eu falei, passa o meu contato, porque todo contato, desde o princípio, foi feito comigo. Eu sempre tentei isentar ela em tudo, em todo esse sofrimento, porque a mãe, ela sofre mais do que todo mundo, ela que carregou o filho 9 meses, ela que gerou, então a mãe sente tudo. Então, assim, o que deu para mim estar fazendo e deixar ela isenta, né? Porque muitos podem falar assim, mas só vê só o pai falando, cadê a mãe? Estou tentando poupar ela desde o começo, porque ela está em tratamento, né? Desde o princípio. E então, assim, o que der para me resolver, eu estou resolvendo. Aí fizeram contato com ela, esse contato aqui, eu falei, passa para mim. Aí ela passou o meu contato para ele, ele fez contato, quando chegar em casa a gente conversa. Aí ele queria fazer num horário, que era na segunda, 8 horas, eu falei, eu tenho compromisso com um outro canal de TV, que desde o princípio foi o primeiro que veio fazer a matéria, fiz outras matérias com eles, né? E então, assim, eu tenho um agradecimento imenso com eles. E com eles eu não vou desmarcar. A gente pode fazer mais cedo? Pode. Marcamos às 7 horas da manhã. Então eu levantei cedo, mais cedo, preparamos um café, tudo mais. Vieram, foram bem recebidos. O repórter é super gente boa, o pessoal da Câmara é gente boa. Só que o produtor, para mim, deixou a desejar. Porque ele que fez o contato, veio, fizeram a matéria, porque ia sair ao vivo. Aí o outro canal teve um imprevisto com a repórter, aí pediu para atrasar, ia atrasar umas 2 horinhas, se tinha problema, não, sem problema nenhum. Aí, enquanto que eu estava aguardando isso, eu fiquei vendo lá esse outro canal, a matéria não foi para o ar, não subiu. Eu mandei recado para ele 3 vezes, perguntando se ele tinha o link, que era para mim postar na minha rede social para agradecer, porque aí eu publico a matéria e ponho um agradecimento, né? Ele não se manifestou, né?
Aí eu mandei uma mensagem para o repórter, que foi super gente boa, ele falou, infelizmente, Sandro, a matéria não fica com a gente, fica com o produtor, né? Então, assim, ou ele, de alguma forma, foi calado por não sei quem, né? Ou ele também não é uma pessoa assim que, sei lá, está começando agora, é o primeiro trabalho dele, porque, infelizmente, né, uma falta de respeito, né, como ele teve aí, é imensa. Né? É uma pessoa aí que, se um dia eu tiver a oportunidade de chegar e falar alguma coisa, eu não falar, mas você, para mim, você não é um profissional. Porque você poderia muito bem chegar, me arrumar uma desculpa, é o seguinte, eu coloquei a matéria lá, mas o pessoal achou que não ficou bacana, tal, vamos deixar. Que fosse assim, fosse franco, honesto, né? E infelizmente isso para mim foi uma grande decepção, né? Senhor Sandro, quero desejar uma boa noite para o senhor. O senhor está sem áudio. Mexe de novo. Oi? Agora voltou. Ah, estava saindo o fone, eu fui tirar, deve ter puxado um pouquinho o cabo. Então, assim, tem só que agradecer a você, Camila, né? Que Deus abençoe imensamente, né? Sucesso para você também, seus filhos, que Deus abençoe, né? E assim, todo sacrifício não é em vão, né? Então, todas as provações é para a gente valorizar mais as nossas conquistas, né? Então, com certeza aí as provações que eu estou passando, que você passa, que outros familiares vão passar, é passageiro, né? Se fosse tudo felicidade, a gente não daria a mínima, a gente não daria valor a nada, né? Então precisa ter isso para a gente valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, né? Eu sempre valorizei muito a minha família, sempre tive o meu momento de passeio, de sair junto, de até entrar dentro de um chiqueirinho. Eles tinham um chiqueirinho que ficava ali, entrava lá dentro. Então, assim, é curtir. O, o mais simples, os pequenos momentos é que são eternos para nós. Tá? Muito obrigado e que Deus abençoe imensamente. Eu que agradeço, senhor Sandro, e quero desejar também uma boa noite para o pessoal que nos acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus e tenham uma semana abençoada. Tchau. Amém. Boa noite a todos. Uma ótima semana.